Parece rico, mas é réplica. Carros de grife de mentira. Você já viu carro falso? Daqueles que parecem um Porsche, mas andam igual carrinho de feira. Já viu o Rolls Royce com um painel que parece ter saído da prateleira de um camelô? Pois é. Hoje você vai conhecer os clones mais sem vergonha da indústria automobilística chinesa. Eles não pediram licença, copiaram mesmo e ainda colocaram para vender no catálogo. É o famoso parece, mas não é. Ou, como diz o ditado popular, quem vê carro não vê motor. Do Bugatti que corre igual geladeira até o Tesla que conversa com você. Mas só se você falar devagar. Esses carros são o carnaval da cópia automotiva. Então ativa o modo sarcasmo, ajeita o fone, porque esse vídeo vai te provar que o design pode ser roubado. Mas a alma do carro, meu irmão, essa nem com engenharia reversa eles conseguem clonar. 1. Jiangling T7, a Amarok, Made in China. Vamos começar com uma verdadeira preciosidade. Saída direto de um slide de PowerPoint mal recortado. Consegue adivinhar qual carro essa belezinha tentou copiar? Valendo R$1 milhão, em notas do Banco Imobiliário. Acertou quem disse Volkswagen Amarok. A semelhança é tão gritante que chega a ser cômica. Fabricada pela montadora chinesa Jiangling, a T7 tenta emular o design robusto da picape alemã. Porém, por trás da aparência, ela esconde um motor 2.0 com modestos 110 cavalos de potência, bem abaixo dos mais de 230 cavalos que a Amarok V6 oferece. O acabamento também deixa a desejar, com materiais mais simples e uma construção claramente inferior. Ainda assim, o que chama a atenção é o preço, menos de 1/4 do valor da original. Mas como sempre, não basta parecer, tem que entregar. E aqui, meu amigo, o disfarce cai rápido. Ah, meus amigos, fiquem até o final que vai ter um bônus bem legal. 2. Weiqi V7, VW Up, plágio nível hard do nosso querido Up. O original tem motor 1.0, 75 cavalos, por R$ 50.270. Agora segura essa piada. O Weiqi V7 é elétrico, tem 9 cavalos, isso mesmo, 9, e faz 0 a 30 em 10 segundos. Pelo menos é baratinho, custa R$9 mil lá na China. Serve para ir da casa ao trabalho, se for plano, sem ladeira e sem vento contra. 3. Landwind X7 Rover. Sonhava com um Land Rover, mas sua conta só cobre um skate usado. Conheça o Landwind X7, nome quase igual, visual metido e motor 1.5 turbo com 160 cavalos e câmbio automático de 8 marchas. O original traz 2.0, 240 cavalos. E o preço? Ah, meu irmão, melhor nem perguntar. Esse aqui custa R$ 43.500 na China. No Brasil, com imposto, vai para pelo menos 4 vezes isso. Ainda assim, parece Evoque, de longe, de costas, à noite. 4. Shandong Kilo P8, a blasfêmia elétrica. Segura a vergonha. Tentaram clonar o Bugatti Chiron e saiu isso aí. O original usa motor W16 com 1.500 cavalos, bate os 420 por hora. Já o Kilo P8 tem motor elétrico de 3,35 cavalos e atinge 50 por hora. É isso. Preço, R$18 mil. O único Bugatti é o B de burla na frente. Interior duro, bancos que lembram ônibus escolar e volante de carrinho de feira. Rodas minúsculas, carroceria esportiva de mentirinha e suspensão que treme mais que gelatina. Bateria fraca, conforto zero, serve para dar voltinha no condomínio, disfarçado. 5. BMW BJ80, Mercedes Classe G. Não se anime, isso aí não é um Mercedes Classe G. O BJ80 finge, mas não entrega. Visual parrudo, motor 2.3 de 4 cilindros, bem abaixo do V8 biturbo da lenda alemã. Curiosamente virou o queridinho do exército chinês. Pra guerra de mentiras serve. Por dentro é pelado, acabamento simples, pouca tecnologia, aguenta só trilha leve, nada de pedra, lama ou emoção. Tem câmbio automático, tração nas 4, mas quando pisa fundo perde a linha. Ainda assim, custa metade do G original. Engana bem, até o som da partida te derrubar. 6. CIA Auto Lithia Audi R8. Inspirado no Audi R8, o Lithia tenta ser esportivo elétrico com autonomia de 160 km. Apesar de leves mudanças no nariz e na traseira, a lateral parece uma cópia mal disfarçada.
Preço? Pechincha se você ignorar que não é um R8. Por dentro tem bancos esportivos de couro plástico e painel digital reduzido ao essencial. A direção é leve como algodão, mas o motor responde com preguiça digna de Fusca. Tração traseira, aceleração lenta, tudo contradiz o visual de supercarro que ele finge ter. É o tipo de carro que berra: sou veloz, mas corre como carro de motorista de app. 7. Yogomo 330, Kia Picanto. Surgiu em 2015 como clone descarado do Kia Picanto. Mudaram só a grade e os retrovisores, porque copiar inteiro seria feio demais. Serve para andar no quarteirão sem assustar o gato. Motor fraco, feito para rodar até 60 por hora e só se for descendo. Painel simples, velocímetro analógico e ar-condicionado, se você pagar a mais. É elétrico, autonomia baixa e montado com plástico de balde de feira. Se o seu objetivo é andar só dentro do bairro, esse aí te leva, com emoção. 8. Yuxia X, Tesla Model S. A tentativa mais descarada de copiar o Tesla Model S que você vai ver. Painel central quase idêntico e uma tela com Y no lugar do T da Tesla. Parece Tesla, mas é teatro chinês. Tem software inspirado no seriado Super Máquina e é com voz robótica e luz piscando. 0 a 100 km por hora. Leva quase o dobro do tempo do Tesla real. A autonomia das baterias é menor e os carregadores, bem, quase não existem. No fim é carro para impressionar parado, contanto que ninguém abra a porta. 9. BYD S8, Mercedes CLK. Conversível com capota rígida que jura que lembra um Mercedes CLK. Faróis, grade, curvas, tudo quase igual, mas tudo quase torto. O S8 da BYD tem motor 2.0 e câmbio automático sem pressa. O interior quer parecer chique, mas entrega plástico duro e botão frouxo. As medidas desproporcionais deixam o carro com cara de brinquedo inflável. Estabilidade? Só no nome. Design? Parece ter sido desenhado de olhos fechados. Serve para dizer que você tem um conversível, mas ninguém vai perguntar qual. 10. Chery QQ. Daewoo Matiz. Depois que o Daewoo Matiz fez sucesso, a Chery criou o clone oficial. São tão parecidos que dá para trocar farol de um no outro sem ninguém notar. Pequeno, com 3,5 metros, o QQ vem com rádio e ar-condicionado básico. Motor 900 cilindradas, 3 cilindros e desempenho digno de carrinho de feira. A suspensão é básica, o barulho entra todo e segurança só com reza forte. Mesmo assim, fez sucesso por ser barato e facinho de consertar. É o carro do vai que vai. Só não exija conforto, nem milagre. 11. Geely GE, Rolls-Royce Phantom. De longe parece um Rolls-Royce Phantom. De perto é só um teatrão de colégio rico. Bancos com massageador, carpete de lã, adega embutida, tudo no modo quase luxo. Mas não se empolga, o Geely GE é só uma versão genérica do clássico, com forro estrelado de loja de festa. Custa por volta de R$160 mil. Só não espere requinte, nem de longe. Motor 2.0 aspirado com desempenho que faria um Fusca se orgulhar. Os cromados são de plástico e o painel lembra brinquedo da loja de R$1,99. Mesmo assim, chama atenção de longe até ligar o motor e ouvir o choro. 12. Zote SR9, Porsche Macan. Quase um Porsche Macan, mas sem pedigree. O Zota SR9 surgiu 2 anos depois. Tamanho, desenho, para-choques, teto, tudo copiado com amor e sem vergonha. Mudaram os faróis e a grade só o suficiente para escapar dos advogados da Porsche. A Porsche até pensou em abrir processo, mas parece que bateu preguiça. Motor 1.5 turbo, 150 cavalos, longe do que o Macan entrega. Interior tenta ser chique, mas é couro fake e plástico que brilha igual cera. Central multimídia lenta, acabamento descuidado. É o gourmet que engana o olfato. Preço estimado, cerca de R$80 mil. No rastro da falsa ilusão, sabe? Isso aqui não é só mais um vídeo, é parte da missão. E a tua presença é o que dá sentido a tudo isso. O like vai além do clique, é o sinal de que essa mensagem te alcançou. O comentário é onde tua voz ecoa, onde nasce o diálogo que transforma. O sininho é o compromisso de seguir junto, passo a passo, nessa trilha de descobertas. E se quiser ir ainda mais fundo, vem ser membro dessa família que cresce com respeito, visão e propósito. Você importa. Cada um aqui importa.
Gratidão imensa por me permitir fazer parte do seu momento. A verdade está em movimento. E juntos, vamos além. Sempre.